aqui estamos 4 jornalistas e o Pedro o Pedro e o Meio são muito lidos e assistidos por jornalistas também. Eu acho que a gente tem, como imprensa, a gente tem um papel fundamental nesse caso, que é desapaixonar a relação, né? Tentar desapaixonar a relação do leitor com o tema corrupção. A corrupção, ela foi usada, a Miriam Leitão escreveu isso outro dia, com muita propriedade. A corrupção foi usada ao longo da história do Brasil como um instrumento político, o combate à corrupção. Então, você vê, em vários momentos da nossa história, você vê o uso do combate e a tentativa de colocar uma tarja na cabeça de algum político de corrupto como uma forma de favorecer outros grupos políticos, né? Uhum. O que a gente tem agora nesse caso? A gente tem estava vendo agora há pouco, inclusive, um grupo do qual eu e o Pedro fazemos parte, um grupo de WhatsApp, postaram agora há pouco um card falando, olha quem estava no celular, olha quem tinha o número que o Daniel Vocaro tinha no celular e uma foto do Flávio Bolsonaro. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se você abre o telefone do Daniel Vocaro, certamente você tem um número de telefone de um monte de gente da esquerda também. E isso não quer dizer que essas pessoas da esquerda fizeram coisa errada com o Daniel Vocaro. Mas o que esse card mostra? Mostra que está em disputa isso, né? Os dois lados da polarização, o centrão, todas essas pessoas estão interessadas em jogar uns nos outros a pecha de que o caso Master é um caso da direita, é um caso da esquerda, é um caso do centrão, em parte para tentar desviar dos BOs que cada um tem em relação ao caso Master, e em parte também para se favorecer eleitoralmente, né? Então, assim, o caso Master é um caso mais da direita ou mais da esquerda? Gente, o caso Master é um caso de combate à corrupção, ponto. Né? Vamos investigar, né? Tomara que a investigação continue andando como está andando, e possivelmente vai ter gente da direita e gente da esquerda enrolada nisso. Até agora, o caso Master parece que tem muito mais gente do centrão do que gente da extrema-direita ou gente da esquerda. Até agora parece isso. Talvez estejamos enganados, talvez a investigação mostre que tinha muito mais gente da extrema-direita do que a gente supunha. Talvez mostre que tem muito mais atalhos para o Palácio do Planalto do que esses que a gente falou aqui. Mas para isso tem que investigar. O que eu acho que a gente não pode errar como imprensa, como eu acho que a gente errou? E aí vou falar da parte que eu vivi, né? Eu não estou falando aqui da minha atitude individual, porque não estou falando mesmo, eu acho que eu tive acertos, tive erros pessoais na cobertura da Lava Jato, estou falando no cômputo geral, nós como imprensa profissional. Uhum. A gente teve acertos, mas a gente teve muito mais erros no cômputo geral na cobertura da Lava Jato do que acertos. Um dos erros foi tratar como verdade tudo que vinha do Ministério Público e da Polícia Federal. Em base por causa da fé pública, né? Porque a fé pública ela pressupõe que o agente público está agindo de boa fé, mas o jornalista não pode lidar com fé pública. Uma coisa é se a gente está na rua parado por um policial, que a gente tem a fé de que ele está agindo pelo interesse público. Outra coisa é nós, jornalistas, tratarmos tudo que vem da Polícia Federal e do Ministério Público como uma verdade. Em parte foi, eu acho que, uma ilusão de que existia fé pública ali, e a gente, como jornalista, não pode se iludir. Em parte foi porque era muito fácil bater a meta da Comscore, era muito fácil você ter belos furos com um documento do Ministério Público dizendo que aquela pessoa ali é corrupta, né? E a gente viu muita instrumentação política na Lava Jato, muita. E houve essa criminalização da política por parte de nós, jornalistas, também. A gente não soube cobrir a Lava Jato de uma maneira desapaixonada. E esse é o nosso principal papel. A gente não tem que empolgar o leitor no combate à corrupção e vamos entrar numa militância louca para que todo o país junto vai ser passado a limpo. A gente não tem que apaixonar as coisas. A gente pode apaixonar a corrida pelo Oscar. Eu, domingo, trabalhei apaixonadamente, eu não tinha todos os vieses pró-Wagner, pró-agente secreto. Mas, gente, combate à corrupção não dá. A gente tem que dar os 2 passos atrás e olhar de longe e ajudar o leitor a racionalizar essa coisa toda.
Guilherme, eu não podia concordar mais com você. A gente demorou muito eu acho que não é só uma questão de audiência, não, tá? Embora eu concorde com você que a audiência... Internet é um inferno, né? Porque entrou nas redações, nós todos aqui... A Luísa não, que a formação dela vem do rádio, mas nós três que fomos formados em jornal impresso... A audiência nunca foi uma preocupação nossa, né? Ela entrou junto com a internet e mexeu um pouco na bússola do jornalismo. Agora, independentemente disso, a gente tem esse viés pela novidade quente, envolvendo gente importante. Isso é um pouco aquela coisa atrás da qual a gente está o dia todo. A gente quer revelar para os nossos leitores como é que o país funciona de fato, né? Para o nosso público, tudo mais, e é para isso que serve a imprensa. E a gente, por conta disso, certamente demorou demais a perceber o quanto que os procuradores e o juiz ali na primeira instância em Curitiba tinha uma pauta política. Eles estavam de um dos lados do flanco político e eles tinham uma pauta antipetista. A gente demorou demais para perceber isso, você tem toda a razão. Agora, para uma quantidade muito grande de brasileiros, a Lava Jato deixa um gosto para lá de amargo nessa sensação de que passou impune. Provou-se que houve um escândalo de corrupção gigante na Petrobras e a maior parte das pessoas terminaram não condenadas. Teve gente que pegou períodos na cadeia, mas a condenação mesmo, ela não aconteceu para muita gente. O pessoal que ficou, em geral, ficou em preventiva e provisória, não ficou com condenação e tal. E, embora boa parte dos eleitores não consigam perceber isso, quem acabou com a Lava Jato foi Jair Bolsonaro, o fato é que daquele período ali entre 2015 e 2017, que parecia que o Brasil estava passando por uma renovação e que estava havendo algum tipo de limpeza e que tanto o patrimonialismo quanto a corrupção dentro do Estado tendiam a diminuir, o que aconteceu após 2018, 2019, principalmente, foi o contrário, né? O PSDB foi exterminado, o PT estava ali lutando pela sua sobrevivência, com Lula preso, e o Centrão tomou conta da coisa. Quer dizer, alguns dos políticos mais corruptos, de fato, do país tomaram conta do jogo. E a minha aflição é que esse escândalo no qual a gente está começando a entrar agora, que é o escândalo do Banco Master e todos os seus escândalos filhos, né? Porque, como você estava dizendo, tem um monte de laços. O Daniel Vorcaro não estava agindo sozinho, ele tinha diversos associados, cada um desses associados com os seus próprios esquemas, que às vezes se encontram, às vezes são separados. A impressão que dá é que está havendo um escândalo que é muito maior do que o escândalo da Petrobras, envolve uma quantidade muito maior de políticos e isso acontece num ano eleitoral. Quer dizer, eu fico pensando como é que o cidadão brasileiro vai lidar com isso nesse ano eleitoral, entendeu? Se esse troço vai virar um campo aberto para mais um candidato antissistema, se simplesmente... Porque a impressão que dá, sabe, é que nos últimos anos o Estado brasileiro apodreceu por completo, sabe? E a gente está começando a ver a ponta do iceberg agora. Eu não quero parecer estar fazendo um discurso moralista, não. Mas é que as barreiras que existiam, ao invés de melhorarem o sistema, as barreiras meio que despencaram. E virou esse grande congresso nacional em que cada deputado é um empresário de si mesmo, preocupado com a própria reeleição e levando grana para o seu município. E houve um descontrole generalizado da coisa. Não te parece isso, não? Eu não estou ouvindo o Guilherme agora. Estava mutado. Não, tudo bem. Eu estava mutado. Me parece, sim, tem esse risco de... eu acho que dessa vez tem menos risco de surgir um Bolsonaro, porque existe ainda por parte de muita gente a percepção equivocada de que o Bolsonaro, a marca Bolsonaro é antissistema, né? Uhum. Ainda tem muita gente que olha para um Bolsonaro, mesmo sendo Flávio, e acha que ele é antissistema. O Bolsonaro, ele se valeu
criminalização da política, mas, e assim, ele é parte orgânica do sistema. Ele é o sistema. Ele nada mais é do que o sistema. O Eduardo Bolsonaro nada mais é do que o sistema. O Carlos, idem. O Flávio, idem. O Flávio, então, ó. Então, quanto essa parcela da população que quer um antissistema, enquanto essas pessoas perceberem que nacionalmente a marca Bolsonaro é antissistema, eu acho que não vai ter o vácuo, mesmo que apareça. Se aparecer alguma coisa muito grande do Flávio Bolsonaro ligado à corrupção, aí eu acho que pode ter uma oportunidade para uma candidatura antissistema, mas aí tem uma oportunidade para uma galera, tem uma oportunidade para centro-direita, tem uma oportunidade para um monte de gente. Se caso surja algo que obrigue, que faça o Flávio Bolsonaro erodir, né, obrigue talvez ele tirar a candidatura, ou ele se torne muito menos competitivo, aí eu acho que abre brecha para um montão de gente. Considerando o histórico do Flávio Bolsonaro, né, com a rachadinha, com as amizades que ele teve aqui em Brasília, ele na CPI da Covid, ele falou, tá no meu livro Sem Máscara, Pedro eu sei que leu, ele falou, Fred Wassef e o Willer Tomás são meus amigos. Quem é Fred Wassef? Quem é o Willer Tomás? 2 advogados que já responderam por muita coisa errada. O Willer Tomás foi preso, foi delatado pelo Joesley, foi preso na mesma noite, na mesma operação em 2017 que foi preso um monte de gente delatada pelo Joesley. O Flávio Bolsonaro publicamente acusou o Renan Calheiros na CPI da Covid, acusou o Renan Calheiros de estar perseguindo amigos dele e falou: Fred Wassef e o Willer Tomás são meus amigos. Os 3 eram conhecidos em Brasília como WFF. Era o Willer, Flávio e o Fred. Perdão. Então, pode acontecer isso, Pedro, de ter acontecer algo com o Flávio que abra essa possibilidade. Se não acontecer isso, eu acho muito difícil que tenha espaço eleitoral para uma candidatura política. Agora, nós precisamos tentar reportar o caso Master com sobriedade. Eu vejo muitos colegas que estão já apaixonando de novo nessa coisa. E aí, esses colegas nem conseguem se dar conta do viés que estão tendo em relação ao caso. E é isso, a pior coisa que tem para um jornalista que pretende ser neutro, né? Que persegue diariamente a neutralidade e talvez até muitos nesse exercício já perceberam que ela é sempre algo a alcançar, né? Porque todos nós temos vieses. A pior coisa que um jornalista que persegue essa neutralidade é não perceber os seus vieses. E eu vejo nessa cobertura ainda muita gente com viés, muita gente apaixonada, colegas apaixonados pelo que estão cobrindo. Isso é muito ruim, né? Eu estava te ouvindo aqui pensando, né, Guilherme, você falou da corrida de delações e das coisas que ainda podem acontecer, né? A gente está muito focado em Vorcaro, claro, porque ele é, pelo menos de uma parte do esquema, ele é o topo, e aí se ele tiver que delatar, é ou para alguém equivalente em poder ou para cima, né? Agora, se houver para cima, okay, né? A Siri, ela me ama. Toda vez que eu falo e aí, ela me responde. É um desespero. Enfim. Siri, fica quietinha aí. Então, mas tem gente abaixo do Vorcaro ou né, muito próximo ali, que pode também delatar e que também tem muito a entregar, que são figuras, por exemplo, como o próprio Zettel, que é o cunhado, e que também tinha um ranking, uma patente alta no esquema ali, mas não é só para dentro, né? Ele era uma espécie de articulador do Vorcaro também, né? Então ele pode também causar bastante estrago. Tem o braço operacional do esquema dentro do Banco Central, que também já está potencialmente ali debatendo um pedaço ali de delação. E como você falou, são muitos escândalos derivados, né? O que você, nessa corrida, qual que você acha que
quem que está disparando na frente? Qual que você acha que é o próximo sobressalto aí que vai pintar? É mais a fraude financeira? É mais o Congresso? É mais a parte da agressão a jornalistas e ex-funcionários? Eu realmente não sei, assim, tá tendo uma corrida de delação, sim, mas eu evito até jogar os nomes, tem vários nomes que eu ouvi de fontes que estão negociando, mas eu nunca consegui, eu também tenho visto poucos colegas fazerem isso, dar informação de quem está negociando, porque eu não consegui confirmar algumas pessoas. E aí eu acho que também a gente tem que entender que esse noticiário sobre a delação, né, que foi muito do que alimentou, às vezes, a instrumentalização política na cobertura da Lava Jato. Eu me lembro, por exemplo, uma notícia que eu dei acho que foi uma manchete do Globo, certamente era a principal nota de uma coluna do Lauro Jardim, eu era interino dele, numa edição de domingo. E o Renato, me fugiu o sobrenome dele agora, que era o diretor era um diretor da Petrobras, acho que diretor de serviços. Não. Eu acho que o Renato não era internacional, não. Eu acho que ele era de serviços. Eu me lembro que o primeiro nome era Renato. Duque. Era o Renato Duque. Renato Duque, diretor de serviços, não é? Estou checando o cargo. O Renato Duque, ele tinha oferecido, tinha colocado na mesa da negociação da delação uma doação eleitoral para Marina Silva e que, segundo o Renato Duque, isso era contrapartida de alguma coisa errada, algum tipo de ilicitude. É o que eu me lembro sobre isso agora, mas o Renato Duque sequer fechou delação. Então, assim, jornalisticamente, eu boto esse caso na conta dos meus erros, que eu, como jornalista, eu cometi na cobertura da Lava Jato. Eu não posso, no momento que uma delação está sendo negociada, que as provas não foram apresentadas, eu não posso, como jornalista, ter acesso àquilo e tratar isso de maneira leviana. Ali eu acho que eu fui leviano de noticiar que o nome da Marina Silva estava na mesa. E não é porque a Marina Silva seja honesta, e acho que a Marina Silva é uma das poucas políticas que tem muita gente que bota a mão no fogo por ela e fala, essa mulher é honesta. Eu tenho essa percepção da ministra, entrevistei ela algumas vezes, olho para ela, botar a mão no fogo eu boto para as pessoas daqui de casa e alguns amigos. Mas eu considero a Marina Silva uma mulher honesta. Então, aquilo foi um erro. Então, muito por isso mesmo, eu acho que não só eu, mas muitos colegas e eu já conversei isso com vários dos colegas que fazem investigação, que cobrem investigações, vários têm essa mesma leitura que eles dizem, errei. Eu, por exemplo, eu não publico o nome de gente que está negociando delação se eu não tiver certeza que o cara está negociando delação. O que o cara está colocando na mesa da negociação, cara, isso eu prefiro levar esse furo. Não estou nem aí. Porque se o cara entregou uma prova, eu vi a prova, eu tive acesso à prova, ou a fonte me passou a prova que ele está entregando, aí eu publico. Mas ninguém entrega a prova na mesa de negociação. A prova só é entregue depois do acordo ser homologado. Então, nessa cobertura do Master, graças ao bom Deus, eu não tenho que bater meta da Comscore. Eu prefiro levar o furo e dar furos que jornalisticamente, eu acho que são mais consistentes e não vão causar um efeito negativo. Criminalizar a política, eu acho que pode ser o pior saldo, recriminalizar a política, pode ser o pior saldo dessa cobertura do Master. A política já é suficientemente cheia de crimes para a gente contribuir com isso, gente. Eu acho esse depoimento extremamente corajoso. Parabéns. Oi, falhou, Flavinha, desculpa. Eu achei o teu depoimento muito corajoso. Estou te parabenizando. Ah, sim, não, mas eu acho que eu falei isso para a própria ministra uma vez. Esse é um exemplo que eu lembro de erro. Eu acho que ali foi um erro. E vou citar outro, para não dizer que eu estou falando só da Marina, de uma pessoa que foi presa, que foi o Marcelo Crivella, que estava na mesma delação. E aí tinha um contexto eleitoral muito perigoso. Eu não acho que eu tenha sido operado pela fonte, porque a fonte não tinha nada a ver com Crivella, não tinha interesse nenhum na eleição do Rio de Janeiro, mas
no domingo anterior à eleição do Marcelo Crivella, que ele ganharia como prefeito do Rio de Janeiro, em 2016, a gente publicou na coluna, eu publiquei na coluna, era uma nota minha, que o Marcelo Crivella tinha sido citado, segundo me lembro, também na delação do Renato Duque. Tá aí, Renato Duque não fechou a delação, né? Assim, o Marcelo Crivella, ao contrário da Marina Silva, tem um histórico de envolvimento de suspeita com casos de corrupção, chegou a ser preso. Mas também não tinha que ter dado ali a história do Crivella. Eu errei ele também. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com esse noticiário. Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, sabe, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.